Grêmio hoje é o clube da desculpa. Não pode criticar o Renato porque o elenco do Grêmio não é um elenco de 200 milhões. Não pode criticar os jogadores porque os jogadores jogam fora de posição. Você não pode criticar o Cristaldo porque o Cristaldo joga fora de posição. Você não pode criticar o Carbajo porque o Carbajo joga fora de posição. Assim fica um pouco complicado, né, gente? A gente tem que ter um pouco de bom senso. Eu acho que falta até uma análise um pouco melhor. É claro, não vamos cobrar isso de todos os torcedores. Mas falta uma análise um pouco melhor, por exemplo, daqueles que têm um pouco mais de influência, dos formadores de opinião, jornalistas, influências, etc. Quando eles começam a falar que o Cristaldo joga fora de posição, eles começam a influenciar muita gente que não tem esse discernimento, essa visão, a pensar o mesmo que eles. Afinal de contas, o Cristaldo joga fora de posição ou não? É claro que não, gente. O Cristaldo joga na função dele, o Cristaldo é um camisa 10. O que acontece no momento atual que muita gente está falando que ele joga fora de posição? Ele está sendo escalado em muitos momentos como segundo atacante, mas é só no momento sem bola que ele joga como segundo atacante. Por quê? O Grêmio marca com duas linhas de 4 e na frente ficam Cristaldo e Soares. Teoricamente, esses dois jogadores aqui da primeira linha, os dois atacantes, eles têm uma função de marcação menor, eles têm uma liberdade maior, eles não precisam fazer perseguições nem nada. O Cristaldo, então, tem um alívio na hora de marcar. Ele se junta ao Soares e forma uma linha de dois atacantes. Mas com bola, o Cristaldo desce para a camisa 10 e joga na função dele. Essa função que o Cristaldo faz, por exemplo, era uma função que o Douglas fazia lá em 2016, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Uma função que depois o Luan fez em 2017, 2018, enfim, todo o período que o Luan jogou no Grêmio, ele fez essa função também. Com bola, o Luan joga de camisa 10. Sem bola, ele sobe para o ataque. O Grêmio marca com duas linhas de 4 e daí ele se junta ali ao atacante para formar essa primeira linha de marcação. Essa é uma tática que o Renato sempre usou e ele está usando agora com o Cristaldo. O que, na minha visão, está correto. O Cristaldo é um cara que joga muito, tem muita bola no pé e que não precisa também ficar se desgastando tanto com funções de marcação. Por isso que o Renato faz isso com ele. Sem bola, ele vira um segundo atacante. Com bola, ele é um camisa 10. Então não existe essa desculpa de que o Cristaldo está jogando fora de posição, gente. Vocês acham mesmo que o Renato Gaúcho, um profundo conhecedor do futebol, a gente pode chegar à conclusão de que o Renato não é um cara estudioso, mas o Renato é um cara que viveu a vida inteira dele dentro de campo. Ele tem conhecimento no futebol mais do que muita gente. Ele é um profundo conhecedor do futebol. Vocês acham que o Renato não ia saber qual que é a posição do Cristaldo, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa é o Carbajo, que muita gente está falando também que ele joga fora de posição, o que não é uma verdade. O Carbajo já jogou de primeiro volante, de segundo volante, de terceiro homem de meio de campo. E a questão, na verdade, é que o Carbajo não conseguiu ainda corresponder futebol que se espera dele dentro de campo. Mas aí é uma questão do jogador, gente. Pode ser adaptação, pode ser qualquer fator, entrosamento com os companheiros. Apesar, né, da gente já estar em outubro, pode ser tudo isso. A gente vai aliviar um pouco pro Carbajo? Beleza, vamos aliviar. Mas também a gente não pode tirar toda essa responsabilidade dele. É ele que entra em campo, é ele que toma as decisões. Ele pode estar com um problema crônico de lesão, pubalgia, já ouvi falar que o Carbajo tem a pubalgia. Realmente a pubalgia é uma lesão no quadril que atrapalha muitos jogadores. A gente já viu grandes jogadores aí do cenário do futebol mundial, como por exemplo o Kaká, que não conseguiu jogar por causa de uma pubalgia. Mas aí o problema do Carbajo é clínico, não é de ser escalado fora de posição. Essa é uma desculpa muito simplista que a gente está tirando a responsabilidade dos jogadores. A verdade é que o Cristaldo, apesar de ser um excelente jogador, e a gente já viu isso, ele está jogando pouco. Ele está, em muitos momentos, se escondendo, se omitindo do jogo. A gente esperava um pouco mais dele, um pouco mais de protagonismo. E eu não estou aqui diminuindo o jogador, porque eu sei que o Cristaldo é um cara que tem muito futebol, e a gente já percebeu isso dentro de campo. Como ele se associa bem, como ele é um cara inteligente, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele chuta muito bem, mas a gente precisa que o Cristaldo seja um jogador mais constante, assim como o Carbajo, que ele consiga ser um jogador mais constante, que ele consiga participar mais do jogo, que ele seja um jogador mais aguerrido, especialmente para um volante, que ele consiga marcar melhor. O Carbajo, ele deixa muito a desejar na marcação, e ele se esconde muito do jogo em vários momentos. A gente já viu ele em 10 meses aí com a camisa do Grêmio, e a gente já tem uma amostragem boa do futebol dele. Eu acho que o Carbajo pode muito mais, porque é um cara que tem fundamento, que tem qualidades, mas ele joga muito pouco. Essa é uma verdade. E outra verdade
é a questão do nosso treinador Renato Portaluppi. Cara, o Renato, ele tem um elenco nas mãos curto, isso é uma verdade. O elenco do Grêmio, a reformulação que o Grêmio fez do ano passado para essa, no final do ano, foi uma reformulação muito bem feita, com a cereja do bolo foi o Luis Soares, né, um jogador extremamente diferenciado, que melhorou muito o time do Grêmio. Mas é verdade que o Grêmio tem problemas no seu elenco. Por exemplo, o Grêmio não tem um ponta de qualidade. O melhor ponta que o Grêmio tem hoje é o Ferreirinha, que é um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo. O Ferreira é um jogador fraco para as pretensões do Grêmio. É um jogador que não pode ser protagonista num time como o Grêmio. Um jogador que já se comprovou um jogador mediano. A gente tem o Bessosi, tem o Iturbe, tem vários outros jogadores aí, Gustavinho, Galdino. Se juntar todos esses jogadores, gente, não sei se dá um, com todo respeito a esses jogadores. São jogadores que entregam muito pouco. Então o Grêmio tem aí deficiências muito grandes em várias posições, um elenco curto e principalmente o jogador de velocidade que o Renato já pediu, que ele não recebeu. Isso tudo é uma verdade. A janela do final de ano, como eu falei, foi uma janela muito boa. E a janela de meio de ano, que na verdade deveria ser aquela janela para reforçar a posição do Grêmio no campeonato, para fortalecer o elenco, para confirmar essa vaga na Libertadores, quem sabe até uma briga pelo título, foi na verdade o contrário. O Grêmio perdeu o Bitelo, o Grêmio perdeu o Vina, que querendo ou não eram dois jogadores bem importantes aí para o elenco, e o Grêmio repôs muito mal. O Grêmio trouxe o Natan Pescador, o Grêmio trouxe o Eli, que é um zagueiro ok, mas não é esse grande zagueiro. O Grêmio trouxe o JP Galvão, que até agora não jogou nada, absolutamente nada. E desde que ele chegou no Grêmio, o pessoal tem muita paciência com o JP Galvão, por ele ter uma história na Europa. E eu até concordo que a gente tem que dar um tempo de adaptação, mas o fato é que o JP Galvão, para mim, não mostrou nem lampejos, nem sinais de que pode ser um jogador decisivo para o Grêmio. Então, assim, o Grêmio trouxe o Bessosi, que é um jogador que tem velocidade, um jogador jovem, mas que também não produz muita coisa. Não elevou o nível do time do Grêmio. O Grêmio trouxe o Iturbe, que também está se mostrando um jogador muito fraco. Então a janela de meio do ano enfraqueceu o Grêmio em vez de fortalecer o time. Isso é um erro da direção. Mas a gente não pode eximir o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, o nosso ídolo, treinador, do trabalho que ele faz, que é um trabalho que, no momento, está deixando a desejar. O time do Grêmio é um time desorganizado dentro de campo, um time espaçado, um time que falta entrosamento, por incrível que pareça, falta entrosamento nos movimentos, no mecanismo de jogo do Grêmio. E a tática do Grêmio é uma tática muito mal feita, muito mal pensada. O Grêmio é um time que não consegue defender. O Grêmio é um time que tem muita dificuldade para ficar um jogo sem tomar um gol, gente. Isso aí mostra muito do trabalho do treinador, do trabalho dessa tática, da organização do time. Então a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é a cobrança direta ao Renato, aos jogadores, saber que tanto o Renato como os jogadores podem render mais. Outra coisa é a gente ter a consciência de que o Grêmio vive um ano de reformulação. O Grêmio tem um ano bom, por incrível que pareça, né? Apesar do momento ser ruim, o ano do Grêmio é bom. O Grêmio está numa posição confortável no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi campeão gaúcho. O Grêmio chegou numa semifinal de Copa do Brasil, apesar de ser ali aos trancos e barrancos, e apesar também de ter sido uma presa fácil para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, mas o Grêmio chegou na semifinal da Copa do Brasil. E o Grêmio vem fazendo um ano decente, vem fazendo um bom ano, um ano seguro. Mas o fato é que o Grêmio pode mais, e a gente sabe disso. O Grêmio pode mais, tanto como conjunto, quanto como individualidades. As individualidades do Grêmio não estão bem, e o conjunto do Grêmio também não está legal. Então isso é parte culpa do Renato Gaúcho, parte culpa dos jogadores. E daí o Renato Gaúcho irrita um pouco o seu torcedor. Renato Portaluppi irrita um pouco o seu torcedor quando ele fala nas entrevistas coletivas que ele não tem tempo para treinar. Renato, por favor, cara, isso aí é tirar o torcedor para trouxa. Quando o Grêmio tem tempo para treinar, quando o Grêmio tem uma data FIFA, por exemplo, um espaço no calendário para treinar, você dá folga para os jogadores. Você zarpa para o Rio de Janeiro a zap, rapidamente. No último Grenal, inclusive, e aí até, na minha opinião, particularmente, foi uma falta de profissionalismo do Renato, porque o momento da entrevista coletiva é o momento que o Renato está ali para falar com o seu torcedor, para dar explicações para você que está aqui assistindo esse vídeo, por que o Grêmio não jogou bem, ou por que o Grêmio jogou bem, sabe? Para dar explicações para o seu torcedor. É o momento do Renato, do clube, do Grêmio, falar com o seu torcedor, dar explicações para o seu torcedor que está ali de cabeça quente. Depois de um Grenal que o Grêmio foi atropelado pelo Internacional, o Grêmio não jogou absolutamente nada e escapou o Grêmio de levar uma goleada, o que seria muito pior, né? Então o Renato, naquele momento, deveria dar uma explicação para o torcedor, deveria conversar com o seu torcedor, e o que ele mostrou para mim foi uma completa falta de interesse, de profissionalismo, porque ele vazou
para o Rio de Janeiro. Até agora ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o porquê. Ele simplesmente vazou depois do Rio de Janeiro. Algo que eu nunca vi na vida, um treinador não dá uma entrevista coletiva. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Ter um discernimento, ter um bom senso, entender que o ano do Grêmio é um ano de reformulação, mas que a gente pode mais. Que o momento atual o Grêmio está devendo. O Renato está devendo, os jogadores estão devendo. E aí, você concorda comigo? Me fala a tua opinião aqui nos comentários, eu quero escutar o que você tem para dizer. Curte o vídeo se você gostou, me fala aqui também alguma sugestão de vídeo que você tem e compartilhe com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no canal porque aqui você entra em campo.